Vocês ficaram sabendo o que aconteceu com o Léo Lins? Ficaram sabendo que o Léo Lins foi condenado à prisão por 8 anos, fechada, enquanto o MC Pose do Rodo foi liberado? Ficaram sabendo disso? Eu sei que não é a vibe tanto dessa live falar sobre esses assuntos, mas eu preciso gravar pro meu canal no YouTube o Danilo Gentili falando sobre isso, porque é um vídeo que eu quero assistir, então eu vou trazer o meu reaction. A gente vai ver junto, quero nem saber. Bom, pra quem não sabe, a Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo condenou o comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Que absurdo. Também condenou causa esse mesmo de piada. comediante a uma multa Por causa de piada, cara, que país de merda. de 1,4 milhão, acrescida de 300 mil de danos morais coletivos. Qual foi o crime do comediante Léo Lins? Contar piadas em um show de humor. Esse show foi posteriormente postado no YouTube e, ao que tudo indica, isso foi um crime. Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso, soa uma piada de mau gosto. Cara, isso é um tiro à liberdade de expressão, irmão. Isso é uma afronta aos direitos humanos. Eu não tô falando direitos que a esquerda força, como direito à moradia, como se alguém fosse obrigado a dar uma casa pra alguém morar, como direito à educação, que é tão abstrato, é tão burro, tá ligado? Você dizer que uma pessoa tem o direito de receber ensinamento de professores, não tem nenhum cabimento. O direito à liberdade de expressão de uma pessoa, liberdade de um indivíduo, isso sim, isso existe, isso daí, por lógica, é um direito humano. Mas o Brasil é assim, é um lugar que o certo é duvidoso, o duvidoso é certo, e a decisão contra o Léo usa, entre outros fundamentos, 2 argumentos que são, no mínimo, duvidosos. E duvidosos aqui no sentido de ser duvidoso mesmo. Um desses argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas liberdade de expressão só pode ser irrestrita. Todos que expressam uma opinião, seja no teatro, na poesia, na música, na ficção, no livro ou em forma de uma piada, todos podem ser criticados, questionados e até acionados em processos civis. Agora, o que não podem, em hipótese alguma, é serem presos ou alvos de censura. Exatamente, Piadas ou censurados. não fraudam Isso o que eu ia falar. INSS. Piadas não estimulam golpes. Piadas não matam gente pobre de fome. Piadas não geram gente morrendo no hospital porque o dinheiro da saúde foi desviado. Piadas não geram intolerância, não geram preconceito. Piadas são apenas piadas. Não tem nada mais inclusivo do que uma piada. Essa que é a truth. Outro argumento dúbio e fartamente reproduzido na imprensa é de que o humor não é um passe livre para cometer crimes. E, de fato, o humor não é um passe livre para cometer crimes. Até porque o humor não comete crimes. O humor é baseado em fantasia, em ficção, em exagero, em jogos de palavras, Exatamente. em associações de Cara, quebra de... ter que explicar o que é uma piada em 2025 é inacreditável, parceiro. expectativa, em preparações e desfechos. Humor é uma forma de arte e de escrita como qualquer outra. Humor, como outras atividades artísticas, existe para brincar, provocar, fazer pensar, causar o alívio em quem está ouvindo, causar o riso, causar boas sensações. E como toda forma artística, a liberdade para se fazer humor, para se contar piadas, deve ser protegida. Olha, na minha carreira eu cansei de responder a pergunta qual é o limite do humor. E é incrível que muitos artistas não notem a pegadinha por trás dessa questão. Porque a hora que oficialmente tiverem limitado o humor como estão fazendo agora, a próxima pergunta vai ser: qual é o limite do funk? Qual é o limite da novela? Qual é o limite da poesia? Até onde uma música pode ir? Da liberdade de Até expressão. onde uma ficção pode ir? Ó, é melhor o remake do Vale Tudo não ter a morte da Odete Roitman. Porque vai que queiram prender o ator ou a atriz que matou ela por homicídio. Porque é aqui que a gente tá chegando. É, a gente tá chegando nisso. Desde Aristófanes, na Grécia Antiga, a sociedade entende que comédia e ficção são uma coisa e que realidade é outra coisa. Agora, nos últimos tempos, algumas autoridades passaram a tratar comédia e ficção como se fosse verdade. Isso não é Diferente do MC Pose, que o caso dele é discutível, eu entendo que há um debate, tá ligado? Eu mesmo não tenho uma opinião formada totalmente, mas o cara assumiu na delegacia que ele faz parte de um comando. Então você vê que é totalmente realidade, não é ficção, não é canta que nós vive, é realidade. O cara tá enaltecendo, homenageando e idolatrando um comando nas músicas que ele faz parte. Uma facção real. Inclusive ele admitiu, então é outra parada. Progressismo, isso é regressão. Uma sociedade que não sabe a diferença entre ficção e realidade
entre piada e verdade não é uma sociedade do futuro, é uma sociedade pré-tribal. E a comédia, a ficção e a arte existem como válvulas de escape. Válvulas de escape para a gente poder rir e se distrair em um mundo que é muito duro, cruel e que a gente tem que engolir muitas mazelas de muitas autoridades. Pagar imposto, aguentar tudo quieto E é roubo. e calar a boca. Imposto é roubo. E a piada e a comédia vêm para dar alguma válvula de escape. É. Se um músico não pode subir no palco para cantar a música dele, para quem gosta da música dele, algo está errado. Se um comediante não pode subir no palco para contar as piadas dele para o público que comprou o ingresso e quer ouvir aquelas piadas e gosta daquele tipo de piada, algo está muito errado. E se a gente, como sociedade, passar a aplaudir decisões que silenciam artistas, independente da arte que eles expressam, algo está muito errado e a gente está na beira do abismo. Me chateia muito, mas não me surpreende ler por aí que Léo Lins foi condenado por ser preconceituoso e praticar crimes de ódio. Isso não condiz nem um pouco com a realidade de quem conhece o Léo Lins. E me revolta saber isso, porque eu conheço ele, que é um dos caras mais gentis e corretos que existe. E vou dizer uma coisa, essa condenação do Léo Lins é um tiro no pé de quem tenta limitar a comédia, porque ela foi demasiadamente exagerada, passou todos os limites. Hoje é o comediante Léo Lins que está sendo condenado à prisão, que está sendo condenado à multa milionária, que gente corrupta, condenada, não teve a mesma condenação que ele. Hoje é o Léo Lins. Sabe o que eu fico pensando? Será que o Porchat... Será que todos os comediantes da esquerda vão se manifestar a favor do Léo Lins? Ou será que eles vão ficar calados vendo um colega de trabalho sendo censurado e oprimido? Porque isso daí é tão sério, tá ligado? A hipocrisia desses caras. Amanhã vai ser o seu portal, jornalista. Vai ser o seu portal, blogueiro. Vai ser o seu vídeo de YouTube. Amanhã o que você diz hoje pode ser considerado pensamentos antidemocráticos. Olha, pensamentos autocráticos não são exclusivos da esquerda ou da direita. Eles podem pertencer a alguém que não gosta de você. Simplesmente alguém que não gosta de você e tem poder para acabar com você. Aí seus direitos vão pro saco. Independente do que você acha ou deixa de achar. Olha, o Brasil precisa parar de brigar com a ficção e com a arte e se ater aos problemas de verdade. Os nossos problemas não são piadas. São idosos fraudados no INSS. São gestores públicos que roubam muito. São forças de segurança que praticam abuso de poder. São leis que não colocam medo em quem pratica crime. Intolerância é receber um tiro na cara por causa de um celular. Exatamente. Crime de ódio é bater em mulher por causa de uma aliança. Danilo, isso é populismo. Misturar INSS para defender seu amigo comediante, sua profissão. Você acha que é exagero? Você acha que é populismo meu? Então sai na rua e pergunta para qualquer taxista, qualquer frentista de posto de gasolina, qualquer garçom, qualquer trabalhador, qualquer pessoa que está na rua. Pergunta para qualquer pessoa, o que você prefere? Um comediante preso porque contou piada ou ter segurança para andar com seu celular na rua? O que você prefere? Calar a boca de um comediante e multá-lo em não sei quantos milhões de reais porque ele contou uma piada? Ou prender corrupto, tá acabando com a vida e com o país? O Léo Lins pode recorrer em liberdade à condenação à cadeia. E eu tô aqui torcendo para que o Léo Lins consiga reverter essa condenação e continue livre. Isso é uma vitória pro meu amigo, que eu conheço muito bem, pra comédia, que é a profissão que eu pratico, pra arte, que é a classe, embora muita gente não queira admitir, a classe que eu e o Léo pertencem. Então, pro Léo Lins e pra todos, eu desejo que todos continuem livres. Essa é a segunda vez aqui no Brasil que um comediante é condenado à cadeia em primeira instância. A primeira vez aconteceu comigo, alguns anos atrás. Eu fico na torcida pro bom senso prevalecer na segunda instância do Léo Lins, assim como prevaleceu na segunda instância da minha condenação. Cara, eu torço pra que o Léo não... isso daí é bizarro, tá ligado? É simplesmente o começo de tempos absurdamente sinistros contra a liberdade de expressão, contra a expressão da arte, entendeu? A classe que vive da arte, se continuar assim, vai ter que se moldar e se limitar, se boicotar pra poder sobreviver, porque não dá pra se expressar. E o mais engraçado é que é só um lado que apanha, né, cara? O outro lado é defendido. Mesmo quando o outro lado tem outros crimes que esses sim podem ser de prisão, né? Mas com eles não acontece nada. É sempre com a direita. É sempre com quem defende a liberdade de expressão. É sempre quem defende os valores que são distintos da mídia, né? Não seja preso. A gente não precisa dessa piada de mau gosto, que é prender comediante por contar piadas.
Eu espero de verdade Bizarro. que na segunda instância do Léo Lins, o bom senso prevaleça, como prevaleceu na segunda instância daquele processo que eu também fui condenado por contar piadas. Valeu. Cara, é bizarro, gente. É bizarro. Tomara que isso mude, porque se essa decisão prevalecer, nosso país virou a Coreia do Norte, cara. Tá ligado? É coisa de país atrasado, mano. Bizarro.